Olá a todos, estamos começando mais um vídeo e dessa vez o vídeo é um vídeo resposta. Como vocês sabem, eu tenho falado sempre às pessoas no final do vídeo para mandarem suas perguntas. Pode mandar aí pelo grupo do Facebook, que é o Canal Revelação, ou pelo e-mail canalrevelação@gmail.com, com as dúvidas que vão surgindo de acordo com os vídeos que nós vamos fazendo. E hoje vamos responder uma pergunta de uma amiga minha de muito tempo, na verdade é uma das minhas clientes dos serviços que eu faço de informática, e é a dona Sônia Maria. Olha só, achar aqui, Sônia Maria, olha aqui, dona Sônia Maria. Vamos falar um pouquinho com ela hoje. Depois do vídeo que eu mandei de como orar, que é bem intuitivo, né? As pessoas ficam curiosas mesmo. Eu já faço assim com a intenção de que as pessoas perguntem. Ela me perguntou como orar, que tipo de religião, o que é bem comum, né? As pessoas ficam curiosas da forma que a gente fala, saber. Elas querem saber qual é a nossa religião, a nossa prática, porque o mundo, quando eu falo o mundo, digo as pessoas, né? Não falo o mundo como a Bíblia diz, a questão do mundo já é do maligno, mas sim como as pessoas estão acostumadas a ouvir essas palavras somente dentro da religião. Então é bem comum da pessoa perguntar qual é a religião, se eu sou evangélico, católico, ou alguma coisa desse segmento aí, por estar falando dessa forma. Bom, dona Sônia, eu não costumo falar dessa forma, orar e tudo mais, porque não faz parte de mim. Eu falo dessa forma porque eu sei que dessa forma as pessoas que estão na religião, elas vão entender. E quando eu falo orar, eu estou falando em falar com Deus. Só que, como eu falei nesse vídeo e em outros vídeos também, orar passou a ser falar com Deus na religião, porque sempre na língua portuguesa orar significa você falar em público, ou falar para pessoas. E até na Bíblia, na maioria das vezes, quando está escrito orar, ele está falando em falar em público. Tá aí uma coisa que nós fomos citados no decorrer desse vídeo, que é a parte de Atos 3 e 4, que Pedro e João subiram ao templo na hora nona para orar. E eles não foram orar de fato, eles foram falar com as pessoas que estavam lá. Como de fato no decorrer do texto você percebe que ele falou, e quase 5.000 pessoas aceitaram a fé que eles estavam ensinando. Então, em resposta à pergunta da senhora, e de muitas outras pessoas que possam ter essa dúvida aí com o decorrer dos vídeos que vão assistindo, quando eu falo em orar, nesse vídeo que a senhora teve a dúvida, eu realmente falo em falar com Deus. E com relação à religião, bom, eu fui durante muito tempo da religião protestante, como a maioria conhece como igreja evangélica, só que hoje eu percebi que eu não preciso mais estar na religião para fazer a vontade de Deus. Se você perceber, como eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo, nem Jesus, nem Pedro, nem João, nem Mateus, nenhuma dessas pessoas tinha religião. Ao contrário, eu vou mostrar para a senhora e para as pessoas aí, Jesus falando muito mal, até xingando a religião, os religiosos. Nós sabemos que Jesus ele foi a única pessoa na face da terra que nunca pecou. Aí você pergunta, poxa, mas eles estavam xingando, isso é pecado? Bom, depende do ponto de vista. Jesus ele xingou aqueles que pertenciam à religião da época dele, E os discípulos também eles lutavam contra a religião. Eles iam para o templo, que, como eu falei em outros vídeos, o templo naquela época nunca foi templo de culto, nem de oração, nem de adoração, era templo de sacrifício. Mas eles iam aos templos para pregar para as pessoas saírem do templo.
Tanto que, né, a gente vai ler hoje a parte de que João subiu no templo para orar, e você vai ver que ele subiu e depois de ele ter falado com as pessoas saíram da religião, eles foram presos. Pessoas se converteram e eles foram presos. Bom, tecnicamente, se hoje entrasse numa igreja e numa mensagem quase 5.000 pessoas se convertessem, com certeza o pastor ficaria muito alegre. Só que lá, tu vê que o chefe da religião deles, da época lá, mandaram prender. E depois ainda mandaram eles pararem de falar. Aí você pergunta, poxa, por quê? Simplesmente porque eles não pertenciam à religião. E o que eles faziam era para tirar as pessoas da religião. Bom, eu não estou aqui para meter o pau na religião. Eu já fiz parte dela, hoje eu não volto mais. Mas eu já fiz parte dela durante 12 anos da minha vida, em duas denominações diferentes. E hoje eu percebo que para fazer a vontade de Deus eu não preciso estar na religião. Ao contrário, para fazer a vontade de Deus, muitas das vezes, em todas as vezes, eu preciso sair da religião. Mas eu ainda tenho uma religião, e essa religião está lá em Tiago 1,27. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Tiago 1,27 diz o seguinte, ó: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura. Olha bem, Tiago está falando nas Escrituras que a única, ou seja, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mal. Aqui está mundo, mas é pelo mal. Então a religião que Deus reconhece não é católica, não é evangélica, não é espiritismo, não é o candomblé. A religião que ele conhece como pura e sem mancha é você ajudar ao seu próximo. Então, se você quer praticar a religião que Deus aprova, a religião que Deus aceita, como está escrito aqui, a religião que Deus, nosso Pai, aceita, você, meu amado, se vê alguém passando dificuldade, você souber que alguém está passando dificuldade, ou algum vizinho teu, ou pessoas, não tampe os olhos, não feche os olhos, nem tampe o ouvido. Ajude essa pessoa, porque essa é a religião que o nosso Pai aceita. Agora eu quero mostrar para vocês uma passagem bem interessante, em que o próprio Salvador Jesus, como ele tratava, né? Ele ensinava muito, mas também ele confrontava muito o sistema religioso da época. E como ele tratava, como ele falava do sistema religioso. É coisa que dificilmente você vê nas igrejas, porque realmente não é interessante para eles falarem isso. Mas quando Jesus fala dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, ele está falando dos chefes das religiões, da religião da época dele. Porque na época do nosso Salvador já existia a religião, que era a religião que seguia a lei de Moisés. Lembrando, como eu falei nos outros vídeos, que Mateus, Marcos, Lucas e João ainda relata a época da lei, do Antigo Testamento na Bíblia. Não pode confundir o Novo Testamento com o Antigo. O Novo Testamento, ou melhor, a Nova Aliança no Salvador começa após a morte dele, e você pode observar de Atos para frente a prática deles na Nova Aliança. Agora olha que interessante, vamos ler aqui a partir do Mateus 23, o que o Salvador ensina para a gente, o que Jesus ensina para a gente. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem. Veja bem, meu amado, quando Jesus manda obedecer os chefes, os fariseus, os chefes da religião, é porque eles ainda estavam na época da lei. Eles ainda sacrificavam animais, ele ainda tinha
a lei de Moisés para obedecer. Então, eles que eram os chefes responsáveis por ensinar a lei, aí Jesus vai e manda eles obedecerem. Depois que Jesus morre, tu vê que ninguém mais obedece a lei, porque morre a lei e começa a nova aliança no Salvador, que muita gente chama de graça. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus falou o seguinte, ó, o que o chefe da religião ensina dentro da lei de Moisés, vocês fazem, mas não praticam as coisas que eles praticam, porque eles não praticam o que eles ensinam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não são dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga. Isso é bem comum hoje nas igrejas, né? Os assentos em destaque e tudo mais, mas eu não quero que você leve para esse lado, porque não diz respeito ao que acontece hoje, embora como a religião é muito parecida, a religião parece muito uma com as outras, mas não vem ao caso isso. Mas se vocês vocês não devem ser chamados de rabi. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Jesus está falando o seguinte, como eles viviam na lei, Jesus incentivou ele a obedecer a lei. Façam o que eles estão ensinando na lei. Como eles seguiam a lei na época, Jesus incentivou isso, mas não pratique os atos que eles fazem, porque eles não seguem a própria lei. Eles agem por conta própria. Aí ele fala, né, que eles fazem aquelas roupas bonitas e tudo mais, gostam de sentar em lugar de destaque, gostam de ser chamado de mestre, tá? Mas ele falou assim, mas vocês não devem ser chamados de mestre, porque só um de vocês é o mestre, e todos vocês são irmãos. Meu amado, nenhum de vocês, veja bem, Jesus nos ensinou uma coisa, a religião nos ensina que existe hierarquia, que existe uma pessoa que é comparada a um sacerdote, que está responsável por você. Mas o próprio Jesus está falando aqui que só existe um mestre, mas para frente ele vai dizer que esse mestre é o próprio Deus. E todos nós somos iguais, somos irmãos. Ele continua no versículo 9, ninguém na terra chame de pai, porque só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem chamar alguém de chefe, porquanto vocês só têm um chefe, que é Cristo. O maior de vocês deverá ser servo. O maior de vós sirva a todos. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí, meu amado, ele começa a falar da religião. Quando ele começa a se direcionar no versículo 13, para os mestres da lei, os fariseus. Aí ele começa a falar da religião. E veja bem como ele fala da religião. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Ele está falando o seguinte, vocês são incrédulos, vocês não acreditam em Deus, vocês fecham o reino de Deus para aqueles que querem entrar, e nem vocês mesmos entram. Ele continua falando, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, que percorrem a terra e o mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês.
Ai de vocês, ele continua falando, amado, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por juramento. Cegos, insensatos, o que é mais importante, o ouro ou um santuário que o santifica o ouro? Vocês também dizem, se jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado por juramento. Cegos, amado, isso é xingamento, gente. É porque, veja bem, quem traduziu a Bíblia pegou muito leve. Mas se vocês vão analisar, Jesus era perseguido por esse povo. E eu vou mostrar para vocês o seguinte, eles, os religiosos, eles compraram Jesus por 30 moedas de prata. Judas vendeu, mas quem comprou foi eles. E eles mataram o Salvador. Veja bem, a religião da época do Salvador Jesus matou o próprio Salvador e todos os discípulos que morreram, quem matou foi a religião, todos. Pois vocês pesquisem nas escrituras. Nós vamos falar com o decorrer do tempo, a gente vai falar nos outros vídeos, mas estudem. Portanto, no versículo 20, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está nele. E aquele que jurar pelo santuário, jura por ele e o que está nele. Aquele que jurar pelo santuário, jura por ele e o que está nele e o que nele habita. Eita, nós, quase não sai. Vamos continuar. Aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus. Portanto, aquele que nele se assenta e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, ele continua xingando ele. Vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã. Veja bem, amado, olha o dízimo, como era dado o dízimo. Do entra, do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir as outras. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o dízimo, para vocês, para cair mais a fundo acima disso, mas isso deixa bem claro que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. Aí as pessoas falam, não, mas na época não existia dinheiro. Meu amado, se você for lá no comecinho do mundo, lá no comecinho, em Gênesis, lê em Gênesis, José, filho de Jacó, ele foi vendido por, se eu não me engano, 20 moedas de ouro. 20 moedas. Se não foi de ouro, foi de prata. Existia dinheiro no começo do mundo, sim. José foi vendido por 20 moedas de ouro. O dízimo sempre foi alimento. E foi para sustentar uma tribo de Levi, que dentro da lei, ele era responsável por cuidar dos sacrifícios e não tinha terra para plantar nem para colher. Por isso existia o dízimo, a gente vai falar mais disso para frente, mas vamos continuar. Aí ele continua falando do chefe da religião, veja bem. Guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas por dentro, estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpe primeiro o exterior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Veja bem, meu amado, olha como é que uma pessoa como o Salvador pode falar assim: ai de vocês, vocês são como os túmulos fedidos, que por fora é bonito pra caramba, mas por dentro tá tudo podre. Meu amado, se alguém falasse isso pra você, o que você faria? Veja bem, você poderia falar, poxa, essa pessoa não tem paciência, essa pessoa
é uma pessoa mal instruída, né? Uma pessoa ignorante, é um termo mais usado aqui na nossa terra. Né? Agora veja bem, olha o que Jesus fez. Vocês são como sepulcro caiado, são como túmulos, por dentro por fora, mas por dentro são cheios de ossos, todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parece justo a todo o povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Meu amado, ele está falando isso do chefe, dos líderes, dos líderes da religião, do líder da religião, todos, ele está falando aqui, ó, ai de vocês, no plural, mestres da lei e fariseus hipócritas. Eles eram o chefe da religião, meu amado. Jesus lutava contra a religião. O versículo 30, e dizem, se tivesse vivido no tempo dos nossos antepassados, não teria tornado parte com ele no derramamento de sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu estou enviando os profetas, sábios e mestres, a um de vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas, e vocês perseguirão nas cidades e cidades. E assim, sobre vocês recairá todo sangue justo derramado na terra. Todo sangue justo derramado na terra. Todo sangue do justo derramado na terra. Amado, a religião que o Salvador lutava contra, a religião da época dele, ela perseguia, ela matava os profetas, ela matou os discípulos, ela matou o Salvador. O Salvador, ele veio sem religião, ele lutava contra os religiosos. E eu lhe asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Meu amado, estou mostrando para vocês aqui, em resposta da pergunta da nossa queridíssima Dona Sônia Maria, que sempre quando eu vou na casa dela, eu tomo um cafezinho esperto, que a gente faz a oração ao nosso Pai, sim. Só que a gente não fala oração, a gente fala falar com o Pai, porque oração é falar em público. Oração virou falar com Deus na igreja, dentro da religião, né? Mas fora da religião. E antes também da religião, na época do nosso Salvador, a oração não era falar com Deus, era falar em público. Mas nós falamos com Deus, sim. Nós buscamos a Ele, como o Salvador nos ensinou, sozinho no nosso quarto. Nós praticamos religião, sim, que é ajudar o próximo necessitado. Nós fazemos isso, nós tentamos fazer isso porque isso é religião certa. Veja bem, praticar religião é a opção de cada um, não tenho nada contra, né? Quem quer ser evangélico seja, quem quer ser católico seja, quem quer ser espírita seja, quem quer ser de qualquer outro segmento de religião seja, mas não adianta falar que Jesus tinha religião, porque ele não tinha. Ao contrário, ele veio para libertar o povo da religião e salvar a humanidade que se havia perdido. Tanto que você vai ver ele xingando, sim, o Jesus que nunca pecou. Ele xingou aqueles que pertenciam ao sistema religioso. Ele foi morto por aqueles que pertenciam ao sistema religioso.
você for ler em Mateus 26, meu amado, está escrito o seguinte: tendo dito essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquele dia, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. E diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Meu amado, eles são articuladores, são maldosos. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, com um perfume muito raro, e ele derramou sobre a cabeça de Jesus. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. E os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram por que esse desperdício. Este perfume poderia ser vendido por um alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. Está vendo, irmão? Veja bem, toda a vida de Jesus, ele ensinou a ajudar o próximo. Ele não ensinou a praticar religião nenhuma. Ele ensinou a ajudar o próximo. Ele ensinou como você falar com o Pai. Ele não falou para você: quando você quiser falar com o Pai, vá para a igreja. Ele não falou isso. Ele fala o seguinte: que você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Que você é o templo. Ó, se você for ler aqui, ó, 1 Coríntios 3, aqui Paulo explicando a questão das obras, da obra para com o Pai, né, de ajudar o próximo, essas coisas. Ele vai falar que vós, olha, não sabeis que vós, ele está falando para os coríntios, está falando, se você fizer uma obra ruim, a sua obra vai se queimar. Ele fala: vocês não sabem que vocês são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em vós. Vocês são templos, vocês são a igreja. Deus nunca construiu um templo feito de pedra, meu amado. Atos 1:24 diz assim, ó, Paulo explicando ao povo que morava em Atenas, os atenienses. Ele falou assim: eu venho apresentar para vocês esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber. Esse Deus, olha, foi o Deus que criou, que fez o mundo e tudo que nele há. Lá no versículo 24 do capítulo 17, ele é o Senhor dos céus e da terra, ele é o dono dos céus e da terra, e não habita em templos, santuários feitos por mãos humanas. E ele fala no capítulo 25, e no versículo 25, não necessita de nada das nossas mãos. Colossenses 1:24 diz o seguinte: agora me lembro, em meu sofrimento, Paulo falando para os Colossenses, por vocês, completo no meu sofrimento por vocês, completo no meu corpo, o que resta das aflições em Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Você, meu amado, é o corpo de Cristo. Você é a noiva que vai se casar com o noivo, nas bodas do Cordeiro. Veja bem, meu amado, você é a igreja, você é o templo. A religião diz que a igreja é um local onde você deve ir adorar a Deus. O Salvador, as Escrituras diz que a igreja somos nós, que o templo somos nós. Mateus 26, vamos continuar. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre terão, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou o perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhe asseguro que onde quer que esteja esse evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado
em sua memória. Então um dos 12 chamado Judas Iscariote, dirigiu-se, veja bem, dirigiu ao chefe da religião, ao chefe dos sacerdotes. Ele era o supremo, ele era o chefe que mandava em todo mundo, meu amado. Ele era o chefe. Ele, veja bem, ele seria quem? Ele seria o Bispo Macedo. Ele seria o apóstolo Valdomiro. Ele é o chefe dos chefes. O chefe dos chefes, meu amado. É o santo, deveria ser o santo dos santos. E, vamos lá, lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o preço de 30 moedas de prata. Nesse momento em diante, Jesus passou a procurar uma oportunidade. Nesse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar. O chefe da religião comprou o próprio Salvador. Judas vendeu, mas o chefe da religião comprou. Veja bem, irmão, Jesus nunca pertenceu a uma religião. Jesus lutava contra a religião. Jesus libertou o povo da onde? Da religião, da escravidão da lei, meu amado. Hoje eu falo com Deus sim. Vamos usar o termo oração, que as pessoas estão mais acostumadas. Eu oro a Deus, como Jesus nos ensinou no vídeo, como orar, entrando no quarto, fechando a porta, falar com o Pai. Hoje eu pratico religião, como o Tiago 1,27 falou: ajudar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e desviar do mal. Mas, meu amado, Jesus nunca pertenceu a religião nenhuma. A Igreja Católica, se eu não me engano, a Igreja Católica nasceu 500 anos depois da morte do Salvador, aproximadamente no século V, a partir do imperador Constantino. Pesquise, nasceu a partir dele. A Igreja Evangélica nasceu anos depois, a partir de um padre chamado Martinho Lutero, que se revoltou, criou-se uma carta de protesto. O Salvador nunca teve religião. Nunca teve religião. Nosso Deus, Ele habita na igreja. E a igreja é você. Ele habita no templo. E o templo é você. Então, dona Sônia, eu agradeço a você muito por essa pergunta. Pergunte mais, que eu adoro responder. Eu tento sempre responder mostrando nas escrituras, dentro do texto, do contexto, sem fugir. Até às vezes quando eu falo um versículo, eu tento falar um pouquinho mais à frente, contar a história de como aconteceu, para não usar somente um versículo, porque um versículo engana muita gente. Tudo que a gente fala aqui está dentro do texto, do contexto. Vocês acompanham depois das suas escrituras, leiam o livro completo, tá? E façam a vontade de Deus sim. Se for da sua vontade que você pratique religião, você fique à vontade, tá? Cada um faz o que quiser. Se você quiser fazer a vontade de Deus conforme o Salvador, Jesus, como diz as Escrituras, se você crê nele como diz as Escrituras, então eu aconselho você a seguir ele conforme as orientações. Ele nunca teve religião. Ele nunca mandou você entrar numa igreja. Ao contrário, ele falou assim: vocês são a igreja, vocês são o meu templo. Ajudem ao seu próximo, ajudem o necessitado. Meu amado, veja bem, Jesus deixou bem claro que aquele que vai para o céu, é aquele que ajuda o próximo, não é aquele que vai para a igreja, não é aquele que pratica a religião. Eu vou mostrar para vocês, entre aí no Google e pesquisa, assim vai ficar mais fácil, Pesquisa assim, bota Bíblia e bota assim, porque tive fome, e você me alimentou. Olha lá, Mateus 25, Mateus 25, 35, vamos lá.
Jesus está contando a história e ele chega à parte que ele fala quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ele fala o seguinte, aqui no 31, ele fala o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória, e todas as nações, todos nós, meu amado, serão reunidas diante deles. E ele apartará, ele separará. Eu gosto até que você, se quiser que fique mais claro ainda, você faz o seguinte, meu amado, tu entra aqui, bota na versão internacional que fica mais claro para ler, né? É uma linguagem mais comum a nós hoje. Aí ele fala o seguinte: e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, separar, né? Como o pastor separa bode das ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E então dirá ele, o rei, aos que tiver à direita: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai falar para você: vinde, bendito do meu Pai, herde os céus por herança, o reino, a nova Jerusalém. Aí ele vai falar por que você vai herdar. Ele vai falar por que eu vou herdar. Ele vai falar aqui, porque eu tive fome e você me deste de comer, porque eu tive sede e você me deste de beber, porque era estrangeiro e você me hospedou. Estou traduzindo aqui, falando uma linguagem mais fácil. Porque estava nu e você me vestiu, adormeci e fiquei doente, você me visitou, estive preso e você foste me ver. Aí você vai perguntar assim: mas quando que eu fiz isso? O Senhor já tinha subido para o céu quando eu nasci. Quando que eu fiz isso? Aí ele vai falar para você, meu amado. Ele vai falar para você aqui, então, respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que quando você fizeste a um dos meus pequeninos, quando você fez aquele que estava necessitado, então você fizeste a mim também. Então, veja bem, você vai subir para o céu porque ajudou o teu próximo. Agora quem vai para o inferno vai ser aquele que não aceitou a religião? Vamos ver aqui. Então dirá ao que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, eu tive sede, vocês não me deram. Meu amado, para ir para o céu você não precisa aceitar nenhuma religião. Para ir para o céu você tem que ajudar o seu próximo. Ajudar ao próximo necessitado, aquele que não tem o que comer, aquele que não tem o que vestir. Jesus está deixando claro que quem vai para o céu é as pessoas que praticam isso, meu amado. E dentro das escrituras está isso também, é porque as pessoas não leem dentro do texto, do contexto. Eu estou ensinando para as pessoas: veja bem, quando você for ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia, você tem que ler as escrituras, você tem que ler o livro. Você quer ler o livro de Hebreus, meu amado? Leia só o livro de Hebreus, todo, do começo ao fim. Lembrando o seguinte, que Jesus, que a pessoa que escreveu aquilo não escreveu para você, ele escreveu para os hebreus. Por isso que o nome do livro é Aos Hebreus. Aos Hebreus. E você tem que entender o que ele quis dizer ali. E depois você vai saber o que Deus tem para você naquele livro. Depois que você entender o que ele disse para os outros, para aqueles que o autor escreveu, você vai entender o que Deus quer falar com você. Amado, pratique religião sim. Tiago 1,27. A religião sem mancha, a religião perfeita, que Deus aceita, é ajudar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e se apartar do mal, se livrar do mal, se afastar do mal. Então fica aí a resposta do vídeo. Ficou até um pouco grande, né? Mas tá aí a resposta, né? Dona Sônia, nossa querida Dona Sônia, perguntou como orar e que tipo de religião. Dona Sônia, como orar é o seguinte: orar é falar em público.
Mas quando nós queremos falar com o nosso Pai que está nos céus, a gente fala sozinho no nosso quarto, como o Salvador nos ensinou, sozinho, sem ninguém. Sem ninguém, é só você e Ele. E que religião, minha amada, nenhuma religião terrena, nenhuma religião que você conhece, e sim a religião que está aqui, Tiago 1,27. Tiago 1,27, leia o livro. A religião que o Pai aceita é quando você ajuda o seu próximo. E fica a resposta aí, espero que todos assistam. Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, mande as suas perguntas para o nosso e-mail, canal revelação@gmail.com, pergunte também pelo Facebook. E assim que puder, nós faremos um vídeo de resposta ao que você perguntou dessa mesma forma, pegando as verdades das Escrituras e expondo, provando que nós estamos não falando nada por conta própria, mas sim baseado nas Escrituras. Mande as suas perguntas e até a próxima.